Nós estamos em mais uma produção, uma realização no debate cultista. E essa live tem como tema saúde e educação, o que realmente importa. Não é? E assim, o que está acontecendo, qual é o nosso cenário, qual é o nosso contexto, do que nós estamos falando quando se fala em educação, quando se fala em saúde, não é? Qual é o contexto da pandemia? Inclusive, hoje, eu ouvi dizer que o FMI, que é um dos maiores inimigos dos povos, no seu relatório disse para cuidar das pessoas. E o nosso Estado está pior, nosso Estado está atendendo as pessoas pior do que o FMI. E nós estamos tendo ataques de tudo quanto é lado. Não é, a lei da água agora sendo doada, não é, no Congresso, no Senado, na Câmara, no Executivo, em tudo quanto é lugar, nós temos ataques. Né? E o ataque menor é de gafanhoto. Né? Pelo menos dá um ar bíblico, para nós. Nós temos duas mulheres aqui que vão conduzir esse debate, não é? Que é a Lani, a nossa conhecida do debate cultista, todo mundo já sabe, conhece a competência da Lani, e uma outra liderança, Juliana Salles, médica, que está na frente também do Sindicato dos Médicos, junto à CUT. Enfim, nós temos duas mulheres da pesada aí para nós conduzirmos esse debate que se faz necessário. Agora, para quem não conhece o debate cultista, eu confesso que conheci o debate cultista é um agrupamento de profissionais da educação, professores, profissionais de apoio, diretores, coordenadores e conselheiros e representantes do SINPEM, não é? Queremos um sindicato forte, atuante, independente de qualquer governo que esteja. Essa é a linha. Um colega que viu na divulgação que foi feita, viu que eu sou professor do Frederico Gustavo. E aí um companheiro pediu-me para lembrar que Frederico Gustavo é o tenente aviador na região Cachoeirinha e Brasilândia, né, o companheiro Rogério. Tá? E falar em tenente, eu lembrei também que o nosso companheiro Isaac, da Sala de Leitura, trouxe recentemente o poema Mãos Dadas, do Drummond. Não é? E eu acho que é isso que nós estamos precisando, não é? Num momento onde, com essas perdas todas, com esses problemas todos, se você ficar sozinho, não é? A pressão vai ser muito maior, a pressão física. Porque o medo que nós estamos sentindo é muito concreto. É o medo da morte. Não é um medo qualquer, não é? Eu recentemente lembrei de um colega nosso, não é, diretor de escola, chorando num áudio, que levou a Covid para casa e a esposa dele, que é professora, estava em quarentena, faleceu. Ele tem dois problemas, a perda e a culpa. Não é? Então, não dá para brincar com isso. Não é? Nós pensamos nas famílias das pessoas, e a médica sabe o que está acontecendo justamente na frente de enfrentamento, né, no lugar de enfrentamento da Covid, tá bom? Então, é por isso que nós trouxemos essas duas pessoas. A Lene tem uma grande experiência dentro da educação, dentro da atuação sindical, e a Juliana também. Então, a primeira pergunta dentro desse cenário é, primeiro, saber como é que estão as escolas e como estão os equipamentos de saúde. Tá bom? Você começa, Lani? Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Juliana. É um prazer estar com você hoje virtualmente, mas já tivemos nas ruas uma greve forte, né, da Unidade dos Trabalhadores de Educação com os trabalhadores da saúde. Boa noite a todos, a todas. Como é que estão as escolas, né? Bom, primeiro é preciso dizer que as escolas estão parcialmente fechadas, porque as escolas elas estão funcionando com os gestores,
né, presentes nas escolas. E nós temos uma posição, o debate cutista tem uma posição sobre isso. O debate cutista considera que era possível fazer um trabalho, ter uma contribuição remota, onde os diretores e coordenadores pudessem fazer esse trabalho de casa, junto com o quadro de apoio, por uma razão muito simples, que são trabalhadores que estão também vulneráveis no transporte público, estão vulneráveis do ponto de vista sanitário, e estão vulneráveis também em termos de segurança. Então, tem uma questão que é preciso colocar as claras aqui. Nós defendemos o fechamento total das escolas, primeira coisa. E como estão as escolas, né? As escolas, os equipamentos de educação, os centros de educação infantil, eles não são nada sem as pessoas, sem os trabalhadores da educação. E esses trabalhadores estão em luto e estão em agonia. Eu queria começar dizendo, Jobi, que a gente perdeu um professor, o primeiro professor que eu tomei notícia que a gente perdeu era o Valdemar Júnior, da Zona Leste. Eu acho que é importante, toda vez que a gente fizer um evento público, a gente oferecer para algum sujeito com nome, porque a primeira falha que a gente identifica na nossa organização, no nosso sindicato, por exemplo, é a gente até hoje não ter o levantamento do número de trabalhadores em educação que nós perdemos nesse período. Mas esse é um fantasma que afeta a todos diariamente, porque amanhã pode ser qualquer um de nós que está assistindo a essa live, né? E nós defendemos a vida de todos os trabalhadores de educação e dos trabalhadores em geral e de todos os seres humanos. As escolas, elas estão fechadas, como eu disse, com os gestores, e os professores estão trabalhando remotamente. E esse trabalho, quero dizer, ele é exercido por uma maioria de mulheres na categoria. Então, a gente tem uma situação onde essas pessoas que estão trabalhando remotamente também estão vivendo o excedente de trabalho, triplas jornadas, maioria de mulheres na categoria da educação, que acumulam jornadas em casa, cuidados com os idosos, cuidados com as crianças. Infelizmente, a divisão do trabalho doméstico ainda é uma quimera, né? Então, isso também é um elemento que interfere, viu, Ju, na saúde dos profissionais que estão em casa e que, embora estejam hoje, né, os que estão em casa protegidos, isolados, estão adoecendo também por outras razões, porque nós vivemos numa sociedade onde essas questões ainda não foram resolvidas. Os docentes têm uma sensação de angústia por um não saber, entre aspas, porque a EAD caiu no colo dos professores, sem nenhum preparo para essa função, digamos assim, mas mais que isso, o Estado ignorou por completo a situação real das famílias em relação ao acesso. Primeira coisa, não estou nem entrando no mérito da questão da educação ainda, estou entrando na discussão sobre quantos têm acesso a esses equipamentos, né? Qual é a situação de vida dessas famílias? Então, nós temos os docentes se virando nos 30 para poder realizar aquilo que o Estado impôs, que é a tal da EAD, e as famílias desprovidas desses equipamentos para poder funcionar minimamente, né? Então, só por aí a gente vê que a situação não está boa. Os docentes estão agora pressionados enormemente pela ideia de volta ao trabalho. Vocês viram aí, nós vamos falar mais à frente sobre a proposta do governo do Estado / prefeitura, né? Mas eu quero dizer que já, se você perguntar para qualquer professor, para qualquer professora, como é que está a sua situação, ele vai dizer, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu estou trabalhando. Estou trabalhando porque eu estou tentando ver se o aluno está vendo, se o aluno tem o equipamento. Estou trabalhando porque eu não tenho os equipamentos adequados para poder fazer essa tarefa aí imposta pelos governos, né?
E aí, mais à frente, a gente vai dizer qual seria a contribuição que a educação poderia dar. Será que só tinha essa opção que o governo colocou no colo dos professores, né? Então, a situação é de muita angústia, é de adoecimento, é de medo, é de perdas, né? E, com certeza, nós vamos ter que reagir em relação a isso. Com você, Ju. Bom, primeiro agradecer aí a chance de fazer esse intercâmbio, né? Saúde e educação, dois setores extremamente essenciais aí para a sociedade avançar como um todo, né? E colocar aqui num outro extremo, estamos nós, né, servidores, profissionais da saúde, que não paramos em nenhum momento, né, não tivemos aí a possibilidade de fazer o isolamento, mas que defendemos o isolamento, né, com unhas e dentes, e que estamos expostos a uma realidade, né, a qual todos estamos, é extrema, né? E pensar num cenário maior é que a gente está em pleno século XXI, né, com um vírus respiratório que aí era esperado, né, uma doença, uma pandemia desse nível era esperada, né, com experiências estilo a gripe espanhola, o H1N1, o próprio coronavírus, que em 2 oportunidades ainda nesse século, né, teve aí acometidos, né, com o tal do SARS, MARS. Então, era uma doença esperada pela ciência, esperada pelos profissionais de saúde, e a qual nosso modelo, né, o próprio capitalismo, não conseguiu estar preparado para responder. E aí compartilho de vocês, e lembro da nossa participação conjunta aí na greve de 2018, né, da Previdência, a situação precária em que os serviços públicos, né, no nosso país se encontram, e a conformidade que nesses anos, né, infelizmente, esses serviços eles foram sendo mais degradados, principalmente depois do golpe da Dilma. E aí o povo, né, os trabalhadores, inclusive os educadores, são empurrados a fazer um confinamento em pleno século XXI, né, na falta da ciência, né, é um confinamento que é degradante, que no nosso país é pior, porque a gente está, né, justamente com um governo obscurantista, um governo totalitário, autoritário, né, que esconde justamente até os dados, né, sobre o Ministério da Saúde agora, que ele é chefiado por militares, em que os técnicos foram substituídos por militares, um ministério que está sobre a lei da segurança nacional, vendo aí, para quem é da saúde, os colegas dia a dia tombarem do seu lado, né? Então é uma situação extremamente, né, degradante também para quem está aí, não teve a opção de fazer isolamento, não só o trabalhador do serviço essencial, mas também aqueles trabalhadores informais, os que ficaram desempregados. E a gente vê nessa escalada a perda de vidas, a perda dos direitos, o avanço, né, com aquelas medidas, a 936 recém-aprovada, que aprovou também, né, interrupção de contrato, redução de salário, né, e a perda dos empregos com mais de 9,7 milhões de pessoas que não tiveram renda, né, em maio, a mais que não tiveram renda em maio. E vocês estão submetidos a uma condição né, do EAD, né, do tal do home office, que muitas vezes, né, não traduz exatamente o que todo o potencial e tudo que a educação presta aí para a sociedade como um todo, né? Eu compartilho também a angústia da falta do esclarecimento, da falta de dados no quesito dos colegas que tombam, né? O sindicato que eu faço parte, o Sindicato dos Médicos, ele tem um memorial, e é a partir daí que a gente tem os números dos colegas que faleceram por Covid, né? O Conselho Federal de Enfermagem, que também faz essa contabilidade, porque o governo não compartilha conosco, e é o tal obscurantismo em que a gente se submete, né? Eu vou lembrar que já são mais de 1.240.000 casos, mais de 55 mil mortes, e para quem é da saúde, uma coisa é certa, nós estaremos entre os top 3 de maior número de casos e maior número de mortes no mundo,
né? Isso é bem claro, porque a política de isolamento que deveria ser realizada para evitar que as pessoas contraíssem a doença e tivessem a chance de morrer, ela não está sendo aplicada. O isolamento, e aí como vocês veem aí na política de abertura do Estado para a educação, ele está sendo aplicado de acordo com o número de leitos ocupados nas UTIs, né, e que não considera também o que é leito público, o que é leito privado, que são diferentes, porque as pessoas que têm só acesso ao serviço público, né, que não possuem planos, elas não têm direito àqueles leitos privados, porque a gente não alcançou a regulação de fila única de leitos, né, apesar de ser uma reivindicação aí dos movimentos, dos sindicatos, etc. E aí, passando para essa fase que o vírus realmente agora está na periferia, realmente está nos conglomerados, está circulando, está no interior, a gente vê um número maior de casos, maior de pessoas morrendo, e eles abrindo o isolamento, né? Então, por isso que julgo essa discussão extremamente pertinente, porque nós teremos aí que num próximo momento, continuarmos juntos na batalha, no dia a dia, para defendermos a nossa vida, né, e para defendermos as condições aí dos equipamentos continuarem funcionando. Esses equipamentos de saúde, que para vocês terem uma ideia, foram abertos diversos hospitais de campanha aqui em São Paulo, e eles não consideraram em abrir ou tornar plenos vários outros equipamentos públicos que nós tínhamos na cidade, e que poderiam ajudar a população. Isso inclui o Hospital Sorocabana, né, que é um equipamento na Lapa, que atenderia Brasilândia, que é um dos bairros hoje com maior número de óbitos, hospitais como o Penha, o Vasco da Gama, e o próprio Hospital da Brasilândia, que tem capacidade para quase 400 leitos, e agora só tem 60 leitos funcionando, né, que é uma carcaça que não foi colocada à tona. E os escândalos aí dos hospitais de campanha, né, vou deixar para um próximo tópico que a gente venha a discutir, é o escândalo da terceirização e da privatização, a qual a saúde, diferente da educação, está mais submetida, porque hoje a saúde no município de São Paulo, ela é 70% privatizada e terceirizada para esse modelo de organizações sociais. Obrigado, Alana, obrigado, Alane. O problema vai é bem complexo. E porque na Brasilândia, nos bairros mais pobres, nunca houve um fechamento de fato, né? Se a pessoa tem que sair de casa para conseguir o almoço, como é que ela vai fazer ficar, né? Conseguir fazer sua quarentena, né? E o transporte público também, quando a companheira Alane falou, né, lotado, né, de modo que não se consegue fazer um isolamento. Bom, em relação, pelo que vocês falaram, então como é que ficam as propostas dos governos Dória e Covas, e a quem interessa e quem impactua, a quem impactua com isso? Nós foram lançados recentemente, não é, as agendas do governo para isso. Quem que vai impactar com isso? Quais são as consequências disso? Então, eu queria só falar para você, Ju, que na educação, antes de entrar na proposta do governo, nós estamos vivendo há alguns anos o processo de terceirização segmentado. Então, nas escolas, nós temos o quadro de apoio, uma boa parcela desse quadro de apoio que trabalha, que é serviço essencial, que trabalha na limpeza, que trabalha com alimentação, são funcionárias que ganham muito menos do que os trabalhadores que são concursados. Então, primeira coisa, né, os governos fazem opções não pensando na estrutura e na qualidade da oferta do serviço, nem para os trabalhadores e nem para as escolas onde os filhos dos trabalhadores estão, né? Então, são trabalhadores, muitas vezes, precarizados, né? Eu vivi situação onde uma trabalhadora da cozinha
teve um acidente de trabalho e ela, por conta de uma orientação da empresa prestadora de serviço, ela fechou a porta e disse que não podia ter o socorro porque era uma orientação da empresa, para a gente ver o tamanho do desafio que a gente tem, né? Então, na educação, uma das reivindicações que a gente tem é concurso para o quadro de apoio. O argumento do governo é tão cínico sobre o fechamento, que era o seguinte: nós tínhamos muitas licenças de saúde no quadro de apoio. Em vez de mexer na jornada e nas condições de trabalho, o que os caras fazem? Privatizam. Privatizam. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de chantagem do governo e levantar bem alto a bandeira dos concursos públicos para o quadro de apoio também. Então, essa é uma questão que está na nossa cena. Nós não temos docentes ainda, né, terceirizados, nem a gestão, mas nós sabemos que o ensino remoto é uma tentativa de pavimentar uma estrada de processos de desregulamentação. Por quê? Porque a economia de recursos, né? Robô não faz greve, então você tem monitor desregulamentado, não entra na aposentadoria, né, do serviço público, né? E como você mesmo disse, Ju, assim, o processo de destruição já vem há algum tempo, com a destruição da Previdência, né, com a destruição das leis trabalhistas, com a chamada reforma trabalhista. Então, essa é a cena que a gente tem pela frente. Bem, mas entrando no mérito da proposta do governo, a proposta que se anuncia. Bom, primeira coisa, se você perguntar para os professores, para os gestores, se eles têm algum motivo para confiar no governo Dória ou no governo Covas, com esse quadro de desregulamentação e destruição de direitos, a resposta é muito simples: não. Então, a proposta que o governo anuncia, no nosso ponto de vista, vai na contramão do que as pesquisas vão mostrando. Quer dizer, o governo faz uma opção de abrir o comércio. O governo não oferece o auxílio-desemprego a todos que necessitam. O que sobra para os trabalhadores? É morrer de um jeito ou de outro. E a educação, ao invés de prestar um serviço educacional, passa a ser a bola da vez para receber as crianças, não é para educar, não se trata de um debate de preocupação real com a educação das crianças e jovens e adultos da cidade. Essa é uma farsa que nós precisamos desmontar. O que está em jogo é que governo federal, estadual e municipal não estão em sintonia para resolver os problemas que estão colocados para o povo. O cara só pode ficar isolado em casa, no distanciamento social, se ele tiver de onde tirar o que comer. Como isso está fora da pauta desses governos, a gente tem um efeito cascata de afecção à vida. Olha só que cinismo. O mesmo governo que não contrata funcionário, que não faz concurso, é o governo que diz que dá para retornar em setembro. Gente, olha aqui o que o governo do estado propõe. Os alunos terão de manter distância de 1,5 metro nas salas de aula. As aulas deverão ser realizadas com as portas abertas. A saída dos alunos também deverá ser escalonada. Companheiros, isso é ridículo. Seria muito bom se tivesse na realidade. Não está. Sabe por quê? No rol dos profissionais da educação, nós temos o quê? Nós temos aqueles que precisam estar afastados, que são grupo de risco. Pergunta 1. Quem serão os profissionais contratados para substituírem esses companheiros? Primeira pergunta. Porque as escolas já estão trabalhando no vermelho. Funcionários de escola. Há escolas, Juliana, com 500 alunos, que conta com 4 funcionários do quadro de apoio. Não tem nada a ver com aquelas fotos, com aquelas reportagens da China ou Coreia. Não tem nada a ver. Onde as crianças chegam, passam um alquinho na mão. Não estou entrando no mérito da educação ainda. Estou discutindo as questões no âmbito da segurança sanitária. Nós temos 4 funcionários para 500 alunos. O governo diz, nós vamos começar com 35%. Você, como médica infectologista,
Você acha possível, com 3, 4 funcionários, ter algum tipo de atendimento que não ofereça risco? E a questão daqueles que são assintomáticos? Como é que fica? Vamos mais longe. Uso obrigatório de máscara dentro da instituição de ensino e tempo todo, no transporte escolar e em todo o percurso para casa. Então, o governo ele anuncia uma série de medidas que servem para a ilha da fantasia, mas não corresponde à realidade de destruição que tanto o governo Covas quanto o governo Dória foram responsáveis nos últimos anos na cidade de São Paulo e no estado. É isso que a gente precisa desmascarar. Então, acho que seria legal, Ju, você falar sobre em que isso pioraria, majoraria o problema da defesa da vida aí. Obrigada. Então, já passando a bola para mim mesma. Eu tenho pleno acordo com a Lani e queria falar uma coisa muito séria aqui. Este governo, né, Dória Covas, aqui em São Paulo, assim como o governo federal, ele não está preocupado em quem vai morrer e quem vai sobreviver. Né? Se ele estivesse preocupado, ele se utilizaria da única ferramenta que sobrou, que é o isolamento com condições. Estaria dando condições de renda, né, condições de salário, condições de emprego, condições sanitárias de moradia, né? Mas aí sim, como mesmo o Joby colocou no início, a água é privatizada em pleno processo de pandemia, gente. Né? Água e saneamento. Então, esse governo ele não está preocupado. E o que nos revela mais ainda a desnuda, né, o que o vírus nos trouxe, que é escancarar, colocar olhos vistos a situação da exclusão social. Né? E aí, eles se baseiam nesse pseudo número de leitos, que é um número fictício, porque ele não é igual para quem se usa do serviço público e do serviço privado, para esconder, né, que as pessoas teriam acesso à saúde, mas eles desconsideram, né, o risco que esse trabalhador tem de quando ele vai para o seu campo, né, quando ele vai na necessidade de ter o seu ganha-pão do dia a dia, ele pegando o vírus, ele tem a chance de morrer. Né? E a gente ainda não tem a vacina, não tem as medicações comprovadas que possam combater esse vírus. Né? E nessa situação, que é extremamente, que é uma situação de guerra contra um vírus, né? Que a gente deveria estar munido aí de conhecimento, de pesquisa, etc., a gente ainda não tem esses elementos para ser liberado do isolamento. E eles não nos dão condição de fazer esse isolamento. Essa é a realidade, eles não estão dando condição da população fazer isolamento, é cada um por si, é um isolamento individual, criem suas condições aí de renda, criem suas condições sanitárias. A gente sabe que a maioria do povo brasileiro não tem condição, né, vivem conglomerados, vivem em amontoados, não tem condição nem de fazer o próprio EAD, né, gente? Quem tem um computador para cada criança, um veículo para cada criança, internet para todo mundo, isso é uma coisa fora da realidade, né? E aí, com todo o processo de sucateamento da saúde pública, e colocar bem tranquilamente para vocês, que para quem trabalha na saúde pública, a saúde pública já era extremamente inchada e as pessoas já morriam esperando uma vaga de UTI antes dessa situação, gente. Né? Essa situação, ela desnuda uma realidade que já existia antes, que as pessoas morriam aguardando o atendimento. Né? E aí, agora, com essa situação catastrófica, eles se utilizam, e aqui Dória Covas fazem isso com uma rapidez, que é o mecanismo da privatização para entregar o resto dos serviços de saúde que ainda eram da atenção direta. Porque não só a 70% da saúde é OS, como o que restou tem também esse mecanismo que é utilizado na educação, Alane Joby, que é a terceirização em partes, né, que são a higienização já é terceirizada, o serviço de segurança é terceirizado, então setores vão sendo terceirizados, pronto-socorro é terceirizado, uma UTI é terceirizada. Vocês têm a noção que em plena pandemia, uma UTI do Emílio Ribas, Hospital Referência de Infectologia do Estado, ele é terceirizado pelo Dória, né? E a terceirização com os hospitais de campanha, que foi assunto que eu introduzi no outro ponto, ela mostra a sua face do que é a privatização, que é transferência de dinheiro para o setor privado sem a contrapartida desse serviço para a população. Né? A gente viu
Gente, 2 ventiladores que São Paulo, né, comprou para esses hospitais de campanha, chegou somente 30%. Nós estamos em junho, né? A pandemia começou ali meados de março, né? Só chegaram 30% dos ventiladores para atender a população. A mesma organização social que está sendo investigada lá no Rio de Janeiro por não ter dado condições para a população, que é o tal do IABAS, é a mesma organização social que há muito tempo está implantada aqui em São Paulo e que coordena o hospital de campanha do AMB. Né? E esse hospital, alguns dos sindicatos, inclusive o meu, visitou recentemente, e esses profissionais, eles recebem um aventalzinho para trabalhar durante o dia inteiro, um avental que ele deveria trocar cada pessoa que ele vai vendo. Então, ele agrega, inclusive, outros riscos aí para as pessoas que estão lá internadas. Né? Essa organização social, ela contrata os colegas médicos para trabalhar através de uma quarteirizada. Então, ele contrata uma outra empresa, em que, teoricamente, esses sócios seriam sócios minoritários, eles usam desses artifícios, que você não sabe se a pessoa tem diploma ou não tem, qual é a especificação, a qualificação daquela pessoa, você não sabe quem vai aparecer no próximo plantão, você não sabe se é alguém doente ou não, a pessoa não tem, se adoece, não tem direito à renda, não tem direito ao afastamento dos 14 dias. Se ficar afastado por consciência própria, ela tem que abarcar com aquele período que ela não trabalhou, porque ela não recebe por aquilo, entendeu? Então, essa é a verdade nua e crua do que é a política de terceirização e dentro do município e estado de São Paulo, que é a duplinha aí, né? Dória Covas, então um ligado com o outro. E essa situação, se você for amplificar aí para os demais serviços públicos, isso é para acabar, né, com um serviço de qualidade e transferir dinheiro mesmo né, dinheiro nosso, da população, justamente para esses entes e desviar esses montantes para que eles não voltem para os serviços da população. É isso extremamente grave. Né? E aí, reforçar que eles não estão preocupados com as nossas vidas, porque se estivesse, não importaria quantos leitos tem, né? Não importaria onde deveria sobrar leito por aí, né? Porque aí eles se importariam se a gente ia contrair ou não essa doença no momento em que a gente ainda não tem remédio, ainda não tem vacina. Né? Essa é a situação real, a situação que vocês, educadores e profissionais da educação, vão estar expostos aí se esse programa retornar. E não sei se vocês viram que hoje, a coletiva de hoje de manhã, eles mostraram novamente que depois da política de abertura do isolamento, só a Grande São Paulo continua amarela, porque o resto do estado inteiro está vermelho de novo. Né? Então, talvez aconteça, inclusive, se eles insistirem nessa política de retorno, né? A gente sabe que as escolas e as crianças, né, são grandes fomentos dos vírus, né? Não existe ninguém para 1,5 metro da outra. Concordo com a Aline, é absurda. Essas medidas são absurdas para as crianças, ainda mais crianças menores, né? Se eles insistirem nisso, talvez a gente caminhe para, como aconteceu em outros locais, inclusive em Paris, que depois de 14 dias eles tenham que retornar, né? Porque vai dar outro boom de infectado aí e de aumento de mortes. Obrigado, Juliana. Só lembrando aqui, o José Vitor Alves disse que na escola dele tem 800 alunos e só uma TE em condições de voltar. O companheiro Nelson lembrou também que tem muitos professores e professoras do grupo de risco. E tem professores, ampliando isso, além de professores e professoras do grupo de risco, tem pessoas que moram com pessoas no grupo de risco. Tem professores que moram com as mães, etc. Mães idosas, pais idosos e tudo mais. E o pessoal lembrou ainda, o companheiro Rogério lembrou que tem um movimento na Brasilândia chamado Brasilândia Pede Socorro. Não é? Esse movimento, sim, não é um movimento global, de grandes ONGs, não, é um movimento nascido e que está precisando de muita ajuda. Está precisando de muita ajuda. Bom, nós temos essa discussão, eu tinha pedido para a gente ir até 00:30, mas nós temos 20 minutos. Não conseguimos o equipamento. E só uma pergunta, se na próxima, se eu fosse jornalista, eu iria bloco. Não é?
só se a Juliana puder colocar depois, é porque parece que a Poli tinha fabricado ventiladores muito baratos. Não sei se isso é verdade, pelo menos é o que foi ventilado. Falar em ventilador, foi ventilado pela mídia. Fora que os banqueiros foram socorridos em 1 trilhão e 200 bilhões. Não é? Para as pessoas não tem dinheiro, mas o Paulo Guedes, para os seus amiguinhos, dá. Com tudo que vocês estão falando, banqueiro, privatização da água, governo com essas medidas todas, entendemos. Aí a EAD, ó, tá vendo? É assim que funciona a EAD, ó. Cai um pouco, volta um pouco. É assim, gente. Corta a fala do professor. Vamos salvar o Jobi aí. Que aqui é de mãos dadas, Jobi. Volta, Jobi. Voltei já ou não? Isso aí, voltou, Tão agora ouvindo? voltou. Sim, agora sim. Manda ver no terceiro bloco. Com todo esse contexto, quais as saídas? O que defendemos? Eita, que agora a gente tinha que ir até meia-noite mesmo, né, Ju? Olha, Verdade. eu sei lá, a gente. Uma hora passa rápido para quem está falando, não sei se passa rápido para quem está ouvindo, né? Porque às vezes o narcisismo da gente está muito alto, mas a gente tem vontade de falar tudo, né? Mas, enfim, eu estou vendo vários companheiros que estão em interlocução conosco aqui, e eu quero retomar. A gente tem que fazer, a gente faz escolhas. Os trabalhadores em educação têm que fazer as suas escolhas. Em que acreditar? Em quem acreditar? Então, a primeira coisa eu acho que é importante, porque tem toda uma cortina de fumaça, tem um teatro, no mau sentido, um teatro dessas interlocuções com a população, que eu acho que a gente tem que colocar no devido lugar. E a forma de fazer isso, gente, é trazendo a vida real para cá. Olha, teve o Fábio colocou aqui que numa escola que tem 1.000 alunos, houve uma redução de 9 funcionários do quadro de apoio que trabalham na limpeza, no acolhimento aos alunos. Foi reduzido para 3. O Vitor, que é coordenador pedagógico numa escola aqui na periferia, no Jardim Jaqueline, também mostrou um dado escandaloso de número de funcionários. Só uma funcionária do quadro de apoio em condições de retornar numa escola de 800 alunos. Essa é a vida real que não aparece na live nem do governador e nem do prefeito, e não vai aparecer, companheiros e companheiras, não vai aparecer, porque a realidade vai ser maquiada até onde for possível, porque há uma crise que se anuncia. E essa crise anunciada virá com propostas mirabolantes de atendimento privatista. Com tudo isso, a solução e o remédio que o governo dá é o quê? Mais privatização. Ou a gente acha que o problema da secretaria era não saber o que fazer numa situação que tem a pandemia, conhecendo os índices de exclusão social. IDEB é um índice de educação básica que classifica, né, a exclusão social. Nós já temos esse dado consolidado há 10 anos, gente. Com esse dado, a oferta do ensino remoto é maldade ou não é? É mais que maldade, é uma política. É uma política que visa pavimentar uma estrada para destruir os profissionais de educação, meter monitor, comprar e injetar grana nas grandes empresas que têm interesse em fazer fluir as suas plataformas e ter lucro em cima disso, as Google da vida. Ou a gente acredita nisso, ou então nós vamos ficar refém das medidas do governo. Então, eu acho que é essencial a gente ter um jeito de chegar na população e dizer o que é educação, minha gente? O que é educação? Como é que a gente faz a educação? Só nós podemos explicar isso. Essa oferta de educação à distância,
É uma maldade com as famílias, com os professores e com os alunos. Eu vi um pequeno vídeo de uma criança de 7 anos de idade que gravava um pequeno vídeo para enviar para sua professora, explicando para ela por que a mãe cozinheira não conseguia falar a língua da Pro. E ela triste, desesperada. E a mãe, como é que vocês acham que fica? Bem desesperada também, porque joga para si uma responsabilidade que não é dela. Não é tarefa dos pais sentar ao lado da criança nesse momento de pandemia para ensinar aquilo que é tarefa da escola e que só se realizará quando a pandemia passar. Ah, então a educação não podia oferecer, não há nada o que fazer? Ah, se houvesse interesse do governo, faria reuniões semanais com professores de educação infantil, construiria uma pauta de 10 itens para entrar na casa das famílias e dizer qual é a contribuição que nós podemos dar para você, família, que tem crianças de 4 a 6 anos de idade. Para você, família, que tem de 11 a 14 anos de idade. Isso aconteceria se houvesse governo que pegasse os horários nobres de novelas repetidas na televisão e prestasse esse serviço à população. Mas não é disso que se trata. Por isso que os professores precisam explicar que para ensinar uma criança de 6 anos, eu preciso estudar uma coisa chamada psicologia do desenvolvimento. Eu preciso entender como é que a criança pensa, que tipo de interação favorece com que ela aprenda. E aí toda essa parafernália. Gente, inclusive esse envio de materiais por correio. A realidade das famílias em relação à lição de casa é muito clara. É muito clara. Em períodos normais, como é que funcionam as lições de casa, gente? Com quem as crianças contam? Nós estamos numa situação de absoluta escolha, de sobrevivência. E nós aumentamos uma demanda para o pai, para a mãe. E aí todo mundo, além de ficar adoecido com as tarefas, ainda tem um adoecimento mental, porque, desculpa a expressão, eu não consigo realizar, eu me sinto o cocô do cavalo. E o governo se sentindo aquele que descobriu a pólvora, né? Não, então nós temos que acreditar. A defesa da profissão docente, a defesa da educação como ciência, que tem que saber psicologia educacional, que tem que saber filosofia da educação, que tem que entender de economia da educação. Vou explicar para vocês aqui, para concluir. Economia de educação é o seguinte: nós precisaremos de tanto mais insumos para as crianças que contam com menos aparato singular na sua família, na sua casa. Isso é economia de educação. Não é outra coisa. Então, o que eu preciso oferecer efetivamente para uma criança aprender? Só os professores podem dizer. E o governo não quer ouvir. O governo quer vaca de presépio que aprove esse genocídio que pode estar em curso com a proposta do retorno às aulas. Então, a saída é a gente se juntar e explicar incansavelmente o que é que está em jogo. É a destruição do Estado, é a destruição dos serviços públicos, e nós não vamos somar com essas medidas. Juliana? Bom, é extremamente importante o que a Alane coloca, e aí vou lembrar que o que a gente defende agora, né, principalmente fazendo interface aqui com a saúde, seria ter condições de atender a população, que a população não se adoecesse, né? E eu acho que é claro que esse governo, ele não usa os seus aparatos, ele não usa a capacidade que ele teria para aplicar nessa resposta, que seria praticamente uma resposta a uma guerra, gente, é uma guerra contra um vírus. Né? Então, ele não utilizou dos seus mecanismos, por exemplo, para fazer a fila única de leito no setor público-privado, ele não usou dos seus mecanismos aí de estado emergencial, né, para aplicar o suficientemente aí na tecnologia, nas indústrias, para fazer reconversão industrial e produzir o material que a gente precisa para atender, né? Está faltando EPI, está faltando ainda medicação, está faltando medicação até para a pessoa ficar dormindo para receber aquele tubo na garganta, gente. É
fora do... Então, nenhum dos governos, nenhuma das instâncias, aí falando aqui, a Prefeitura de São Paulo, governo do Estado de São Paulo, muito menos o governo federal, esteve preparado, né, ou teve, inclusive, o real interesse de se preparar para responder a essa guerra. E aí é legal você lembrar das cifras, porque o Guedes usou bilhões, né, em alguns dias, mais de 50 bilhões para manter o câmbio no lugar, né, e durante esses anos da emenda constitucional 95, a teto dos gastos, foram evitados de se, né, não se aplicaram na saúde mais de 22 bilhões, né, e nessa pandemia foram prometidos um pouco mais de 40 bilhões para se reorganizarem nos serviços públicos e não foram utilizados até agora nem 10 bilhões, gente. Estamos falando de cifras, e é muito mais importante aí o Guedes salvar o câmbio, né, os rentistas, os banqueiros, do que salvar a população, né, nas suas condições, ali, dar condições para a saúde, salvar as pessoas que realmente importam, ou da condição, inclusive, da renda para as pessoas fazerem isolamento, né, para essas famílias que são atendidas por vocês, educadores, conseguir fazer isolamento, ou até conseguir fazer alguma proposta de educação à distância, ou qualquer coisa do gênero, né? Imagina, não tem nem alimentação, vai ter internet, né? Não tem nem água, né? Quantas pessoas aqui no Brasil hoje, ainda hoje, não tem água encanada, não tem esgoto, né? Então, a situação é nessa vertente. E aí eles caminham para essa diretriz de privatização, da implantação do home office, né, da implantação desses mecanismos de EAD. Na medicina, inclusive, tinha algo que chama telemedicina, que não era regulamentada, mas que passou a ser nessa época de pandemia, e a gente sabe que eles vão utilizar isso como mecanismos para avançar na precarização. A gente viu agora, foi na semana passada, que demitiram centenas de professores daquela universidade aqui da Uninove. Sim. Né, de um dia para o outro, utilizando, inclusive, a MP 936 sem direito nenhum, sem valor financeiro nenhum para esses, simplesmente de um dia para o outro eles foram demitidos. E a gente sabe que é isso que acontece no setor privado. Então, é a intenção de nos precarizar para tornar a nossa mão de obra mais barata, né, e para servir a eles, né, para servir a classe dominante, e não a nós trabalhadores, a nós educadores, nós profissionais da saúde, né. Então, a defesa da interrupção, né, foi interessante que um dos convidados aí da live colocou fora Bolsonaro, e essa palavra de ordem, inclusive, no meu sindicato, Sindicatos Médicos, foi adotada justamente entendendo que esse governo é incapaz de responder às nossas necessidades, às necessidades do povo brasileiro, né, nesse momento atual. Beleza, boa, Ju. Obrigado, Juliana. Obrigado, Alane. Bom, o Fábio lembrou aqui dos vouchers, né, com dinheiro público, né, que já está sendo endereçado à educação infantil. Nessa mesma linha, o Nelson lembrou que o Banco Mundial também é ele que orienta a privatização da educação infantil, e precisamos lembrar que eles trabalham com um projeto de longo prazo, porque a educação saiu de área estratégica para entrar nos interesses da OMC em 2003. Esse pessoal não brinca em serviço, né? Esses grandes capitalistas trabalham com projetos a longo prazo, né? E não são nossas vidas que estão nesse projeto. E, de novo, José Vitor Alves nos comentou que Trilhas, no livro Trilhas, eles tratam as mães como se fossem especialistas em alfabetização. Né? Muito bem observado, né, pelo José. Bom, como nós estamos chegando à meia-noite, nós vamos tentar, com tudo isso, amarrar e pensar, se nós precisamos, como nós falamos no começo, lembrado pelos nossos colegas, de ir de mãos dadas, não é? Os sindicatos são sempre interligados a grupos maiores, né? Independência de luta não quer dizer soltas no espaço, não é? CNTE e a CUT, etc. Por quê? Porque esses grupos nacionais têm mais força. Então, qual que é o papel dos sindicatos e da central, porque nós estamos brigando com um cachorro grande, não é briguinha fácil, não é? Sim. E por isso que nós estamos precisando das associações, nós estamos precisando dos sindicatos, das posturas, dentro
dessa linha que vocês têm apontado. Alane? Quer falar primeiro agora, Ju? Sim, pode ser. Pode ser? Pode sim. Enfim, as nossas entidades, né, a necessidade da nossa organização conjuntamente, né, e todos os trabalhadores e das nossas entidades representativas, os nossos sindicatos, a Central, o CNTE, estarem à frente agora das nossas necessidades e que vem, primeiro, a nossa defesa da nossa vida, né, da manutenção da nossa vida, né, em segundo, a defesa dos próprios serviços públicos, né, da saúde, da educação e de todos os outros serviços essenciais, como públicos, né, nesse momento em que eles avançam, né, a passos largos no escateamento na privatização. E terceiro, todas essas medidas que eu já coloquei, que seriam as respostas à guerra contra o coronavírus, né, que já são, né, já tem plataformas, a CUT mesmo tem uma plataforma de defesa da reconversão industrial, de defesa da fila única de leitos, como mecanismos aí de manter a nossa sobrevivência, eles devem ser concretizados aí no nosso dia a dia, né? Em vários locais aqui no município e no estado de São Paulo, nesse momento em que eles ameaçam terceirização, a gente tem que ir lá, né, os sindicatos e os trabalhadores protestar, inclusive se manifestar e achar meios, em meio à pandemia, né, de fazer isso com alguma segurança. Então, vocês viram vários desses equipamentos, né, de saúde terem aí a sua defesa, não só de abertura, mas de manutenção como serviço público, de manutenção dos servidores, a defesa, inclusive, de concurso público, porque a gente sabe, né, que os servidores, que reflete aqui na fala dos colegas colocaram, que só tem um administrativo, só tem um profissional para a escola inteira, é porque não tem concurso, né, gente? Não tem substituição dessas categorias a longo prazo, nesse projeto que vem de longa data, e isso é intencional, né? A gente sabe que isso é intencional, que o objetivo de substituição é pelos terceirizados e privatizados. Então, né, nesse contexto, diversos atos e manifestações, eles vêm sendo programados, né, a CUT São Paulo mesmo, junto com os sindicatos essenciais de saúde, agora, dia 20 de janeiro, no sábado, fizemos um ato em homenagem à vida dos trabalhadores mortos, em defesa dos serviços públicos, né, na Praça Canto de Bagatelle, que teve a presença ali de 50 dirigentes e sindicalistas, que foi extremamente importante para denunciar a situação que a gente vive, porque justamente a informação não é nos dada, né? Não é só quantos educadores faleceram com Covid, não tem esse dado em nenhuma das categorias, né? E cabe a gente se organizar para até formalizar e denunciar esses dados, né? No dia 28, agora também, de junho, a gente vai ter uma manifestação que vai ser internacional, vão ter atos em diversos países, né, justamente para colocar a situação que o país está vivendo na contramão da medida internacional que tem sido utilizada, que tem sido indicada, que é o isolamento, né? Nosso país, ele caminha nessa contramão com o maior número de casos, maior número de óbitos, justamente porque a única medida que sobrou não está sendo eficazmente utilizada, né? Então tem um ato internacional chamado Stop Bolsonaro, né, para denunciar a situação em que a gente está vivendo, infelizmente. Só para vocês terem uma ideia, gente, a gente é recordista no número de profissionais de saúde mortos pelo Covid. Nós somos o país que temos o maior número de profissionais mortos, profissionais da saúde mortos pelo Covid, né, infelizmente. Isso retrata, né, toda essa discussão retrata justamente, infelizmente tem uma consequência nessa, e a gente pode caminhar também para um número alto de colegas aí da educação também mortos, se essa política de abertura, né, não for colocada no momento oportuno, né, que pelo entendimento não é agora, né, e aí quando seria, o ideal que se tivesse medicações, se tivesse a vacina, né, para dar reais condições para a gente conseguir voltar a trabalhar, né? E esse momento não é agora, não vai ser em setembro, né? Não tem previsão da vacina em setembro. E aí, só para responder dos ventiladores, realmente na Politécnica fizeram um projeto de ventilador que
se eu não me engano, ele ia custar só R$1.000, né? O preço médio de um ventilador, eles compram geralmente por 17, no mínimo 14, 17 mil, e é um projeto que parece que está em início de testes aí na própria USP, mas é um ventilador emergencial, né? E que nos dá o exemplo de como, né, a ciência, né, como a pesquisa, né, a pesquisa subsidiada pelo Estado, ela pode nos retornar, né, na nossa sobrevida, na nossa necessidade aqui de atender, né, as nossas demandas para o próximo período. E a gente tem que fazer com toda a maturidade essa discussão das nossas movimentações, né? E o macrosetor do serviço público da CUT vem discutindo aí nas próximas 2 semanas, outra mobilização que englobe também as outras categorias de serviços públicos, né? Isso inclui também os professores, né? Ainda mais agora que vocês estão expostos a essa realidade de serem empurrados a terem que voltar ao trabalho, né? Tá certo. Falo direto, Jobi? Pode falar? Posso lembrar uma coisinha aqui? O Cacau... Tá estourando. Fala. A Cacau. A Cacau pede para a doutora Juliana ver se pode participar com o pessoal Brasilândia Pede Socorro, não é? E o pessoal, né, está interessado em ver sua participação lá, tá? E é isso. Kalani. Uhul! Acabando, a gente fica assim, tipo, pressionado, né? A gente não é de televisão, não é de nada disso, vai que vai. Então, gente, é tanta coisa, né? Importante, e é difícil a gente escolher o que a gente prioriza, né? Mas assim, eu acho que vale a pena um exercício coletivo, né? O que seria de nós sem as organizações dos trabalhadores numa situação dessa? Em que pese as diferentes críticas que a gente possa ter, a gente estaria na roça, literalmente na roça. Nós precisamos das organizações dos trabalhadores. Eu sou de um sindicato, que é o SINPEEM, eu sou especialista em educação, sou supervisora aposentada, e eu acho maravilhoso ter um sindicato que congrega desde os companheiros do quadro de apoio, que trabalham na escola, né, com aquela parte de atendimento aos alunos, horários de intervalo, secretaria, até supervisor escolar. É muito importante, porque a gente tem a dimensão de que os papéis, todos eles, são fundamentais para o funcionamento da escola, né? E o que seria desses trabalhadores em educação sem aliança com os trabalhadores em geral? Porque a gente olha a situação que as crianças estão vivendo, e não é agora, está agravado na pandemia, mas a gente se orienta a partir dessa realidade. E o nosso engajamento, ele passa por aí. Então, por exemplo, o nosso sindicato está correto quando toma posição contrária à abertura das unidades sem o controle do Covid. O sindicato está correto, tomou a posição correta. Nós achamos que é preciso dar forma a essa posição. Não basta o presidente do sindicato estar nas redes sociais. A parte virtual das redes sociais é uma parte fundamental, uma tomada de posição correta. Mas é preciso acionar os órgãos intermediários, por exemplo, os representantes de escola, para pensar junto como resistir aos assédios, às pressões que virão. Porque não é fácil, não. Quem está lá na ponta, quem está no chão da escola, se sente muitas vezes sozinho. Por quê? Porque a pressão é em cascata, e haverá. E eu quero pegar os exemplos dos trabalhadores em nível internacional. Na França, como a Juliana já citou, há 3 semanas atrás, houve o retorno às aulas. E esse retorno foi respondido pelos trabalhadores de educação, pelos docentes. Com o quê? Com uma greve bem grande. Nós não podemos ter nenhuma dúvida de que, estando numa situação de risco, nós, ou os trabalhadores em geral,
Nós não podemos voltar. E nós precisamos do sindicato para construir essa resistência. Nós precisamos urgentemente. Então, nós queremos que essas posições corretas que o nosso sindicato está tomando, elas se desdobrem em organização, porque terá que haver conselheiros gerais das regiões. Nós temos uma lei que é a lei do Fundeb, Juliana, é um fundo de educação básica. Essa lei vence agora. O Weintraub, que já foi, ele não deixou nenhuma saudade, evidentemente, mas o governo Bolsonaro continua. Haja visto o Guedes, o Bolsonaro faz uma palhaçada todo dia, mas a política econômica, ela continua sendo assertiva para o capital, retirando direitos, escolhendo salvar bancos numa situação de pandemia, ao invés de aumentar o auxílio emergencial, não é mesmo? Então, nossa luta vai ser redobrada, não dá para se iludir, porque o Weintraub, que era uma excrescência, foi para o Banco Mundial, e até lá ele teve recusa, não é porque ele saiu que está tudo resolvido, não está. Nós temos que defender o Fundeb, porque o Fundeb é o que garante 40% do investimento em educação em cada município, é o que paga professor, é o que garante os materiais na escola. Então, nós não podemos ter dúvida que a nossa resistência terá que ser muito maior do que já tem sido. E para finalizar, lembrar, como a Juliana própria já colocou em relação ao dia 28, que a nossa luta é internacional. E veja, é muito satisfatório olhar, por exemplo, o movimento que nasce, Vidas Negras Importam, como um movimento que tem uma envergadura muito maior, que é a questão do ataque aos trabalhadores em geral e a destruição dos serviços também nos Estados Unidos. Então, a gente teve no dia 19 de junho uma greve dos portuários próximo a Seattle, muito importante, né? Uma greve que coloca em causa e em prática a unidade dos trabalhadores para vencer esses ataques, que está no Brasil com essa cara que nos envergonha, mas esses ataques não se limitam ao nosso país, né? São ataques que estão espalhados pelo mundo. Eu tive o maior prazer de estar aqui conversando com a Juliana. Nós vamos te carregar para tudo quanto é lado, Ju. Obrigada, viu? Nada, imagina, prazer é meu fazer esse intercâmbio, porque é só na unidade que a gente tem aí como responder, né, e colocar a classe trabalhadora para frente, né, gente? Porque a gente está numa situação de vida ou morte mesmo. Eu me esqueci de falar uma coisa que o Jobi está me lembrando, é o seguinte, as escolas, várias escolas, a partir da realidade, os gestores que estão trabalhando mais as reuniões virtuais com os docentes, têm elaborado uma série de documentos dirigidos às diretorias regionais de educação, falando de todos os riscos iminentes e da responsabilidade que esses dirigentes estão chamados a ter, sob pena de terem que se responsabilizar pelo aumento dos óbitos, porque está evidente que um dos profissionais mais vulneráveis, em razão do tipo de organização do trabalho, são os trabalhadores da educação, né? Então, são iniciativas das escolas que precisam ganhar visibilidade, apoio do sindicato, para a gente vencer essa também. Então, é isso. O que foi pedido, foi solicitado para as escolas um protocolo de segurança, não é da nossa competência, e várias escolas, entre elas o tenente, resolveu fazer uma carta para a DRE dizendo, ó, isso não é da competência nossa, nós não temos condições de fazer isso. E o mais bonito, além da carta, foi o trabalho coletivo. Foi um trabalho que começou com uma professora redigindo, a professora Vanessa trouxe uma revisão, aí as outras professoras, outros professores foram contribuindo. Foi um trabalho muito bonito, porque foi literalmente coletivo, está havendo debate. Eu nunca vi um grupo escolar assim, tão aceso para a questão, porque tem razão de estar, não é? Uhum. Porque é a vida que está em jogo. Não é? Então, com o título dessa live, que espero que seja uma das milhares que o debate putista promova, além de outros movimentos,
não é, entre saúde e educação, o que interessa? Interessa, antes de qualquer lugar, que é o que o debate cursista está defendendo, em primeiro lugar, a vida. Não é isso? Não é eu gostaria só de saber terminar com vocês e lembrar que o Marquinhos, que está no suporte, né, não posso... Marco Antônio Ferreira, isso mesmo. Né, tá aqui no suporte, eu tenho um suporte informal aqui, não é mesmo? Aqui tem, eu não faço nada, e gostaria de saber se vocês querem dar uma palavrinha final para a gente poder encerrar. Vai, Ju, aí. Bom, eu agradeço, né, Jobi, Alane, Marquinhos, achei extremamente interessante essa história da carta, né, ainda mais se ela avançar, igual a gente fez na greve da Previdência, em abarcar a comunidade e os pais, né, porque imagine uma solicitação da comunidade como um todo, né, dos pais, junto com os educadores, outros profissionais da educação, pedindo para a escola não abrir, né, isso seria, né, até uma movimentação aí de diálogo, né, de vocês com a comunidade, para a escola não abrir mesmo, né, nesse momento. E seria extremamente valoroso. E aí, deixar meu agradecimento a vocês, a essa organização que vocês fizeram agora, essa live, e colocar à disposição também, a gente está junto aí com Brasilândia, viu? Brasilândia, Sapopemba, que são os 2 distritos que têm mais óbitos, e me colocar à disposição, nós e o sindicato, viu, gente? Valeu, Ju. Legal. Alane? O seguinte, gente, eu acho que essas cadeiras que a gente está aqui, elas têm que rodar, nós temos que falar para muita gente. Quero dizer que é possível fazer ato presencial, com distanciamento. Eu vivi uma experiência na estação de Perus, onde a gente, com cartazes, um ato silencioso, os trabalhadores paravam, olhavam, trabalhadores que estão sendo obrigados a se colocar em risco diariamente por conta desse governo criminoso, que não garante auxílio emergencial desburocratizado. Então, essa unidade com os trabalhadores é possível a gente ter as nossas entidades, as nossas organizações na linha de frente, né? E é isso, é só desse jeito que nós vamos conseguir passar por essa situação, além de vivos, né? Fortes, porque nós já perdemos milhares. E nós vamos viver um luto por um tempo longo, né? E nós vamos, depois desse tempo, reconhecer que eles poderiam ter sido evitados se a gente tivesse governos com outras perspectivas, porque a morte não é natural. Essa morte não é uma morte natural. Essa é uma morte de corresponsabilização do capital, dos governos que estão presentes, né, hoje no nosso país. E é eles que têm que responder por isso. É isso. Estou super feliz de estar aqui com vocês, foi legal. Passou rapidinho para nós, não sei se para os outros. Beijão. Gente, obrigado. Vamos de mãos dadas. Vamos, Jobi. Até mais. Até mais. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.